Hello! Olá! Conta do Tablado, Fernando Caruso aqui, invadindo a conta do Tablado. Parabéns, Léo de Moraes, que foi o primeiro a entrar. Seria de se esperar que com esse nome ele talvez demorasse mais um pouco, mas não, entrou logo de cara. Léo Luzes, meu amigo, tá aí também. Então, essa é a minha primeira live aqui numa conta alheia. Laurinha, minha querida amiga, Melvin, colega professor. Vou explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui nessa conta do Tablado, que a gente deve fazer mais de uma vez. Meu nome é Fernando Caruso, eu sou, para quem não sabe, professor do Tablado desde 2012, fui aluno um tempão do Tablado também, e o Tablado não parou durante a quarentena. Em que sentido, né? A gente não está fazendo nada presencialmente, mas a gente está tendo vários encontros, os professores estão se encontrando com os seus alunos. Eu, que dou aula toda segunda-feira às 8, estou mantendo esse horário, encontrando os meus alunos toda segunda-feira às 8, virtualmente. Consigo até fazer alguns exercícios de improvisação com eles, está sendo muito divertido. A gente está se reinventando para manter aí essa chama aquecida, que é tão importante para esse momento de isolamento, que a gente tem que ficar meio trancafiado em casa e tal. Acho que isso ajuda também a dar uma movimentada. E aí, uma das coisas que o Tablado vai fazer são esses encontros aqui na live, na conta do Tablado, onde um professor vai responder perguntas dos alunos. Então, eu sou o primeiro professor, estou sendo o cobaia. Depois de eu responder perguntas dos alunos, eu vou chamar um amigo, um colega de teatro já estabelecido, que também passou pelo Tablado para conversar comigo, e meu amigo escolhido foi a Maria Clara Gueiros, que já está aqui na live. Estou bem empolgado, e agora eu preciso saber se os alunos que vão me fazer as perguntas já estão aí. Tem uma pergunta já aqui querendo saber como é que está o sistema em relação à matrícula. Olha, eu não vou saber te responder isso, Vilove, porque eu não estou aqui trabalhando na secretaria, estou aqui trabalhando como professor, e essas informações você consegue na secretaria do Tablado, e eles estão com todas as redes abertas, redes sociais, e-mail, tudo, respondendo, tirando muitas dúvidas. Então, eu preciso saber se Bem, eu acho que eu já consigo chamar aqui transmitir ao vivo consigo chamar o aluno. Vamos ver se ele já está aqui, o aluno que foi escolhido para fazer a pergunta para mim. Pronto, o primeiro aluno que vai entrar aqui na live comigo, vão ser 3 alunos que vão dividir a live comigo para a gente trocar uma ideia. Vai ser o Vitor Shea, aluno da Viviana Rocha. Eu espero que o Vitor esteja preparado aí. Estou já anunciando, Vitor, que é para dar tempo de você botar uma roupa para a gente entrar ao vivo. Então, mandei aqui a solicitação para o Vitor Shea, e daqui a pouco ele deve estar. A gente trocar uma ideia. Lembrando que eu sou apenas o primeiro professor fazendo isso. Olha aí o Vitor Shea aí. Daqui a pouco vai ter outro nas próximas vão ter outros professores. Você está me ouvindo, Vitor Shea? Tô ouvindo, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Você é aluno da Viviana Rocha, não é isso? Isso. Maravilha. Olha aí, a Viviana Rocha já está fazendo torcida para você. Ela tá aqui. Vai, Vitor! Minha professora querida. Vou começar a fazer as perguntas, então. Queria fazer 2 perguntas para você. Primeiro é sobre o Haroldo. Como é que surgiu essa aí que está na sua camisa? Habilidade de associação rápida com objetos, lugares e diálogos originais. Uau! Rapaz! Demorei um mês para decorar isso. Nem o elenco sabe isso de cor. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia de fazer um espetáculo improvisado, que foi o primeiro, né, do Tablado, o espetáculo improvisado, e como é que foi o processo até chegar nessa estrutura do espetáculo. Excelente pergunta, Vitor. Eu assisti alguns espetáculos de improvisação nesse formato quando eu estava viajando, quando eu fui para Nova York e para Los Angeles. E eu vi esse espetáculo nesse formato lá. E eu que já tinha trabalhado com improvisação, mas não nesse formato, trabalhado com jogos curtos, né? Eu fiquei
embasbacado com como é que os atores conseguiam se entender em cena para contar a história. E mesmo eu já tendo trabalhado com isso, ainda que em outro formato, eu não conseguia entender, eu não conseguia ver qual era o mecanismo. Isso me deixou enlouquecido. Aí eu comprei um livro na escola deles, eles têm tipo uma espécie de tablado lá deles, lá internacional, né, que chama Upright Citizen Brigade. Eu comprei esse livro, li, fiquei enlouquecido com o livro e louco para tentar desenvolver essa metodologia aqui. E aí caiu no meu colo uma turma muito, muito empenhada, muito empolgada. Foi minha turma do ano passado, que muitos, inclusive, já tinham repetido, né, do ano retrasado, decidiram continuar e tal. E eu falei, cara, vou tentar esse modelo com eles. Aí eu criei, dentro do modelo base que eu tinha, que era desse livro que eu peguei dos improvisadores americanos, eu criei a nossa versão, do nosso jeito. Então, assim, muito eu construí sentado na mesa, traduzindo coisa, adaptando e tal. E aí tem uma outra parte que eu comecei a construir quando eu entrei em contato com eles e quando eu fui percebendo aonde tinha dificuldade, o que ajudaria a gente, o que seria melhor. Aí eu larguei um pouco o livro e comecei a criar exercícios e criar dinâmicas e regras novas para eles se entenderem ali. E eu fiquei muito, muito surpreso com o resultado. O elenco do Haroldo, eles fazem coisas que eu, quando estava no palco fazendo improvisação, não conseguia fazer. Realmente, eu acho que eu sou melhor professor do que aluno. E a gente vê que é bem organizadinho, né? Cada um tem sua função, né? Uhum. A segunda pergunta que eu queria fazer é que a gente está vivendo esse momento agora de quarentena, de isolamento social, e qual seria o papel da comédia nesse momento de isolamento, de crise e tal? Cara, eu acho que a comédia é fundamental, né? Eu acho que no dia a dia, já de um modo geral, mas eu acho que tem sido mais fundamental ainda, se é que é possível usar essa expressão nesse momento, porque ela é uma espécie de analgésico, né? Ajuda o tempo a passar, ajuda. É realmente muito difícil a gente ficar fechado dentro de um apartamento, né? E nem sempre a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o que a gente está sentindo. A gente só fala de coisas físicas, se a pessoa está passando mal, vomitando e tal, mas a gente não fala tanto sobre depressão, ansiedade, e são coisas muito, muito preocupantes também. E eu acho que a comédia ajuda a gente a lidar com isso. Quando a gente está numa situação assim, que causa ansiedade, a gente quer ver alguma coisa na televisão, normalmente a gente vai botar uma comédia, a gente não vai botar sei lá, um filme de terror ou um drama pesado e tal. Então, eu acho que a comédia ela tem um poder de cura fundamental numa hora dessa. Excelente pergunta, Vitor. Tá, obrigado, viu? Muito prazer. Pô, E é prazer foi isso todo aí. meu. Legal saber que você está tendo aula com a Vivi. Então, uma pergunta para você: como é você ser mais alto que a sua professora? Como é que você faz para respeitar aí a hierarquia? Eu diria que é inevitável ser mais alto que ela, né? Mas, mas brincadeiras à parte, a Vivi é impressionante, é uma professora muito humilde, ela é incrível e eu Sim. tenho muito respeito por ela, mesmo a gente só tendo 2 semanas de aula, mas a relação que a gente está tendo durante a quarentena fortaleceu. A Viviana Rocha, nossa pequena notável, realmente. Muitíssimo obrigado, Vitor. Vou chamar o nosso próximo aluno. Então, tchau, tchau. Vou te desligar aqui, não se sinta... Opa, já se desligou sozinho. Essa gente é muito tecnológica. Vamos chamar agora a Carolina Monfreren. Eu com certeza estou pronunciando esse nome errado e ela vai me corrigir assim que ela entrar, que é aluna da Susana Kruger. Então, espero que você esteja preparada aí, Carolina. Tempo de você botar uma roupa, se enrolar na toalha, e lá vamos nós, aguardando a Carolina Monfreren entrar aí. Uma galera aí, toda animada aí, falando parabéns, tablado. Opa, Carolina! Tudo bom? Tudo bem? Aluna da Susana Kruger, não é isso? Isso, Suzana. Maravilha. Maravilhosa. Como que eu posso te ajudar, Carolina? Então, fizemos uma conferência entre os alunos para decidir que perguntas que a gente ia te fazer Legal. e chegamos a algumas conclusões. Conclusões não, chegamos a algumas questões.
Sim. Acho que talvez você tenha propriedade para falar disso, porque além de trabalhar com comédia, você tem uma família muito ligada às artes, né? E às charges, aos cartoons do seu pai, por exemplo. Que, querendo ou não, isso passa por uma crítica política em alguns momentos. Você está me ouvindo? Tô. Tá. Então, a pergunta que a gente decidiu fazer foi: você acha que é a importância da comédia como ato de resistência ao longo da história? E se você acha que nesse momento que a gente está vivendo, se a gente está começando a encarar um ataque à liberdade de expressão? Uhum. Olha, eu acho que a importância da comédia, a comédia ela é um megafone. Eu acho que ela ajuda uma ideia a chegar a mais gente. Uma ideia, normalmente, ela viaja mais rápido e alcança mais área através da comédia do que através de um sermão, de um esporro, de uma aula. É a clássica colher de açúcar que ajuda o remédio a descer, né? E aí, às vezes, faz a gente refletir de uma maneira mais leve, refletir rindo. Pode ser até mais eficaz para mudar comportamentos, né? Do que a força, sabe? De uma maneira mais dura. E eu sinto um ataque não só à comédia, né? Você falou na relação à liberdade para fazer comédia, mas eu sinto um ataque à cultura de um modo geral, né? Eu não achei que eu fosse ver isso em 2020, a gente praticamente no futuro, né? 2020 para mim é um ano quase de ficção científica. A gente vê atores sendo tratados como eles eram tratados, sei lá, em 1920, 1915, a gente é chamado de vagabundo, de maconheiro. E, cara, é um bando de gente que trabalha pra caramba, trabalha duro. A gente sabe como é não depender de um emprego fixo, né? Não tem por exemplo, um deputado, para não citar nomes, que fica, sei lá, 30 anos sem fazer nada, sem apresentar nenhum projeto de lei, nada, fica só recebendo um dinheiro que é de imposto de todo mundo. Todo mundo faz uma vaquinha para bancar esse cara para não fazer nada. O ator, ele não tem essa... Quando ele consegue um trabalho, ele não está garantido que ele vai conseguir o próximo. Então, ele normalmente está trabalhando em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente ajuda muito, a cultura, de um modo geral, ajuda muito a gente a movimentar a economia, né? Porque a gente... não são só os atores que estão na frente, eles estão na frente, mas, pô, vem uma galera por trás. Não é... A arte nunca se faz sozinha. E isso também, pô, gera emprego, gera poder aquisitivo para comprar mais coisas e tal. Então, é muito equivocado, com todos os conhecimentos que a gente tem nessa altura do campeonato, a gente voltar atrás a um pensamento retrógrado de que ator não contribui para a sociedade, que o ator é um marginal da sociedade, né? Quando ele é uma peça muito importante para essa sociedade continuar girando. Uhum. E eu acho que essa importância ficou muito evidente agora que está todo mundo trancado em casa, consumindo o nosso trabalho, consumindo o fruto do nosso suor todo dia. Você tem outra pergunta, Suzana? Travo um pouquinho aqui. Ou, desculpa, Tá, Suzana legal? não, Carolina. Você é aluna da Suzana. Você tem mais uma pergunta, Carol? Acho que travou. Hum. Você está conseguindo me ouvir? Travou para mim aqui um pouquinho. Eu consigo te ouvir numa boa. Tá, eu acho que eu não te escuto, mas tudo bem. A segunda pergunta que a gente queria fazer é... a gente sabe que, assim, infelizmente, até mesmo dentro do meio de teatro, do meio artístico, a comédia acaba sendo vista como algo... o drama acaba tendo sempre um pouco mais de valor nesse meio. E a minha pergunta para você é: você
sofreu alguma espécie de preconceito, ou até mesmo um dilema pessoal que você encarou assim, quando você resolveu trilhar esse caminho da comédia? Não, eu acho que ah, esse lugar desse preconceito onde a comédia é vista como uma forma menor de arte, eu acho que isso não acontece, pelo menos do meu ponto de vista, da minha experiência, eu acho que isso não acontece dentro do meio artístico. Entre os nossos colegas, eu vejo um respeito muito grande pela comédia, porque todos reconhecem como é difícil fazer humor, e muitos, eu já ouvi isso muito de vários colegas, eu não teria coragem de fazer uma coisa assim. Puxa, eu não tenho coragem de fazer improvisação. Caramba, eu não tenho coragem de fazer stand-up comedy. Eu acho que a comédia é reconhecida não, dentro da classe como algo de extrema dificuldade, né? Embora eu entenda que, realmente, na hora de a gente agregar valor artístico, normalmente o drama é mais valorizado, né? Normalmente quem ganha o Oscar é o protagonista do filme dramático, nunca é o protagonista da comédia, né? Mas eu confesso que se eu sofri preconceito nessa linha, eu confesso que eu não prestei muita atenção, porque a comédia também traz uma preocupação muito grande e muito urgente, que é de fazer a pessoa rir. Então, as outras coisas caem em segundo plano. Você está no seu foco, fica sendo em acertar o tempo da comédia, se aprimorar e tal, está sendo relevante e tal. Então, essas coisas que não chegaram a me preocupar, não. E eu nunca senti que eu estava impedido de fazer drama. Eu sempre senti que era uma escolha fazer comédia, que eu sempre preferi fazer comédia. Eu me lembro, eu cheguei a ficar em cartaz no tablado, cheguei a fazer 1 ano com um espetáculo que era baseado no Apanhador do Campo de Centeio. E era uma peça bem dramática, carregada e tal. E terminava a peça todo mundo chorando, todo mundo chorando. E eu não gostava muito dessa sensação. Eu gostava mais quando as pessoas saíam felizes do teatro. E quando elas saíam chorando, eu ficava meio culpado. E aí, quando os amigos vinham falar comigo, chorando, tipo, muito boa a peça e tal, eu me sentia na obrigação de falar. Você sabe que é mentira, né? Você sabe que eu não estava sofrendo, não. Então, se eu sofri preconceito, eu acho que eu não reparei. Não reparei. Mas acontece, sim, principalmente entre civis. Tem sempre aquela pergunta, tipo, mas você não pensa em fazer uma novela? Quando você vai fazer uma novela e tal? Mas, cara, eu acho que eu não me preocupo muito com isso, não. Mas foi uma excelente pergunta, Carolina. Bem, eu acho que você está me ouvindo aí. Eu vou chamar agora a Malu, que é aluna do João. Carol, eu vou... Que conta que eu nem tinha direito, mas é só para complementar. Tá bom, vai lá, complementa. A gente está com um certo delay. Tá com um bom delay. É só para ou que é algo que dá para treinar e chegar lá? E eu não te ouvi, Carol. Você pode repetir? Eu estava perguntando para você se você acha que a comédia é uma coisa que é uma vocação, um talento, ou se é algo que você treina e em algum momento você chega nessa habilidade.
Eu acho que são as três coisas. Eu acho que precisa de vocação, talento e precisa treinar também. Eu acho que para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas exige mais trabalho, né? Um aprimoramento e tal, mas eu acho que é a união dos três. Eu acho que acreditar que a gente pode se virar só com um não é uma boa, não é confiável. Às vezes a pessoa que tem só talento e não sabe trabalhar com isso, não sabe trabalhar em grupo, não tem a parte da vocação profissional, ela não engata, né? Da mesma forma, o contrário. Carol, muitíssimo obrigado. Eu vou te encerrar aqui. A nossa conexão está um pouquinho... Estamos com alguma defasagem aqui de trocas de kbyte. E eu vou chamar a Malu. Vou te encerrar aqui. Espero que você não fique chateado comigo. Obrigada a você. Show! Então, agora, eu vou com a Malu Scheiber, que é aluna do João Santana, meu amigo Johnnyzinho. Deixa eu catar ela aqui. Malu Scheiber. Maria Luísa Scheiber. Eu espero que ela esteja aí, Malu. Tomara que você não tenha nos abandonado. Opa! Olá, Malu! Oi. Tá prontíssima aí? Qual é o personagem mais difícil que você já fez? O personagem mais difícil que eu já fiz. Uou! Olha, eu acho que foi o Ed Morte. Eu fiz uma série para o Multishow, chamava Ed Morte, que adaptava um detetive criado pelo Luiz Fernando Veríssimo. E eu construí um personagem que tinha uma voz, tinha um jeito de falar e tal, que eu quis manter, só que fazer isso ao longo de vários episódios, tendo que trabalhar também com... o personagem, às vezes, se disfarçava. Então, como é que eu fazia esse personagem, que era uma interpretação, interpretar outro personagem? Como é que eu fazia para não perder essa voz, para não perder essa composição? Isso foi bem difícil, mas eu gostei muito. Excelente pergunta, Malu. Qual, na sua opinião, é a melhor peça que você já fez? A melhor peça que eu já fiz. Olha, eu acho que foi o meu espetáculo de improvisação, Zenas Improvisadas, que eu criei muito por conta da minha vida como aluno no tablado, porque o Zenas Improvisadas ele era uma espécie de laboratório para outros espetáculos. Era como era um espetáculo de improvisação, e a gente criava tudo na hora e fazia cenas diferentes, tudo na hora. Era como se eu pudesse fazer várias peças diferentes dentro da mesma peça. Então, eu me divertia muito fazendo. Era muito exigente, porque era muito tenso você fazer um espetáculo sem ter o texto, né? Tendo que fazer ali na hora. Mas eu senti que eu aprendi muito e cresci muito nesse espetáculo. Eu gostava muito de fazer. Meus colegas de cena eram absolutamente geniais. Era muito legal trocar com eles. Então, acho que essa talvez seja para sempre a peça que eu vou ter mais gostado de fazer. Legal. Com quantos anos você entrou no tablado? Eu entrei no tablado com 12 anos na turma da Cacá Murtê. Você está com quantos anos agora, Malu? 11. 11? Olha aí, você entrou um ano antes. Você já queimou a largada, já está mais preparado do que eu. Eu entrei com 12 anos na turma da Cacá, fiz 4 anos com a Cacá, depois eu fiz Guida Viana, eu fiquei 11 anos no tablado como aluno, né? Fiz Guida Viana, Ricardo Kozovski, Leonel Fischer, fiz Bernardo Jablonski, 3 anos,
fiz Johaine Delfonso, que está aí também na live. E aí depois eu virei assistente. Virei assistente do Bernardo Jablonski e fiquei, acho que uns 7 anos como assistente dele. E depois herdei a turma dele e estou dando aula até hoje. Era isso? Essas eram as suas perguntas, Malu? Sim. Malu, você é muito fofa! Tá dando vontade de esmagar você nessa telinha aqui. Então, muito obrigado, Malu. Eu vou repetir a mesma pergunta que eu fiz para o Vitor, eu vou repetir para você. Como é ter aula sendo mais alta que o seu professor? Como é que você faz para respeitar essa hierarquia e não pensar que é só tipo, é mais um garoto da minha turma falando comigo? E não, é o professor. Eu não sei. É porque, assim, a minha professora de matemática na minha escola também é mais baixa do que eu. Tá. Então você já tem um treinamento. Sim. Entendi. Maravilha. Malu, muitíssimo obrigado. Eu vou desconectar a gente aqui, tá? Boa aula. Cuida bem do Johnnyzinho pra gente, tá? Tá. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que coisa fofa. Johnny, como é que você faz para não esmagar essa sua aluna todo dia? Muito difícil. Eu não sei se ela sobreviveria uma aula comigo. Bem, agora chegou a hora de eu chamar a nossa convidada especial, que é a Maria Clara Gueiros, senhoras e senhores. Essa diva do teatro que está aqui. Agora é minha vez de fazer perguntas para ela. Então, eu espero que você esteja pronta, que você esteja vestida, Clarinha. Estou chamando ela. Aí! Olha! Isso deu certo! Apostos! E aí, amor? Tudo bom? Tudo bom? Cara, eu tô vendo tanta gente querida aí na live. Nossa, Cacá, Silvinha. Silvinha não tão querida, mas enfim, a gente atura, né? Silvinha um gosta de querido, né? A gente aprende a lidar. A gente suporta. No final da live a gente canta parabéns para Silvinha, né? Para não perder o hábito. Claro, para não perder o hábito. E lembrando que a Silvinha ajudou a fundar o tablado na época que o tablado ainda era no Egito. Exatamente. Ela foi uma das Exatamente. pessoas que... Na época, deixa eu botar uma luz aqui que tá feia a coisa. Na época em que aquilo tudo ali era um cafezal, né? O patronato era um cafezal. Carinha, muitíssimo obrigado por você ter topado participar dessa live. Imagina, é um prazer, A minha primeira total. pergunta já é relacionada a isso, porque assim, eu fui perguntar para você uma pessoa super ocupada, cheia de coisa para fazer, mas na hora que eu falei do tablado, você topou na hora. Então, queria que você dissesse para a gente o que o tablado significa para você aceitar esse convite tão rápido. Nossa, eu vou responder isso, depois eu vou dizer que nesse momento de quarentena está todo mundo ocupado fazendo o trabalho de casa, né? Eu sou ocupada geralmente trabalhando, mas agora eu estou super dona de casa. Eu faço faxina. Hoje eu falei com uma pessoa que me chamou para um trabalho passando um aspirador enquanto eu falava com ela. Enfim, minha ocupação hoje em dia é essa. Mas mesmo que eu tivesse trabalhando feito louca, mesmo que eu tivesse super enrolada em casa, eu faria qualquer coisa pelo tablado. O tablado é a minha casa também. Eu considero um lugar que só me deu alegria, só me trouxe aconchego. Meu ex-marido e amor da minha vida, os amores da minha vida eram do tablado. Meus filhos foram concebidos, eu fiz espetáculo, não que meus filhos tivessem sido concebidos no tablado, aí ficaria chato para todo mundo. Não, mas eu fiz espetáculo grávida do João, fiz espetáculo grávida do Bruno no tablado, e Cacá, olha só. Clara foi minha madrinha de casamento. Silvinha foi minha madrinha de casamento também, embora eu fosse contra, mas enfim, eu fui voto vencido.
Foi uma exigência, né, da escola. Não, e sem brincadeira. O tablado ensina muito a gente, além do ofício de artista e tal, ensina muito a gente a humildade, a gente a fazer tudo. Você varre o palco, você vai para a bilheteria se a pessoa está ocupada e tem que vender um ingresso, você ajuda no figurino, não tem essa coisa de criar só estrelas e que tem o glamour. Isso, para mim, graças a Deus, eu nem tenho isso na minha personalidade. Eu sou muito bola baixa, assim, mas eu acho que para quem vai esperando uma coisa assim, só o glamour, só ser famoso, o tablado já na entrada toca essa real e é uma coisa que seleciona, inclusive, as pessoas, né? Quem se mantém nessa postura não fica Não. porque não se sustenta. Sim, total, concordo totalmente. Eu queria saber com quem que você teve aula e se você lembra como é que foi o seu primeiro dia de aula ou o primeiro ano ali, como é que foi essa experiência no início? Olha, eu tive aula com Miltinho Dobin, eu sou de época, né? Quando tinha o cafezal ainda existia, estava meio malhado, mas era cafezal ainda. Eu fui aluna do Miltinho, fui aluna do Piu Piu, fui aluna do Piu Piu, fui aluna do Tuninho Lopes. Infelizmente, todos não estão mais aqui, né? O Bernardo não deixou eu ser aluna dele, porque a gente já namorava, enfim, eu entrei até no tablado por causa dele, por causa do namoro com ele e tal. Ele falou, não faz sentido nenhum você fazer aula comigo. E Ricardo Kozovski, que eu fiz 2 anos de Ricardo. Olha só. Mas não me lembro... Fala. Não, se você lembra dessa sensação... Porque você veio através do Bernardo pelo viés da faculdade de psicologia, não foi isso? Exatamente. Lá que eu conheci o Bernardo, fazendo psicologia na PUC. Como é que foi isso de repente... Porque o tablado a gente tem aula no palco, né? E de repente está num palco, um negócio que a gente, sei lá, não pensou antes e tal, né? Na verdade, a minha trajetória é um pouco trocada, porque quando eu fui para o tablado, eu já estava trabalhando como atriz, mesmo sem nunca ter tido aula. Porque eu era bailarina, sempre fui bailarina e sapateadora e tal. E aí a gente tinha um grupo de sapateado chamado Grupo Catsapá, que até hoje em dia é uma escola que tem 27 anos de idade, super bem sucedida, que começou com um grupo de dança. E a gente participava de festival e tal, só que numa certa época a gente começou a querer mostrar um trabalho inteiro, sem ser uma coreografia aqui, outra ali. Vamos fazer uma peça infantil que as próprias meninas do grupo escreveram, a coreógrafa dirigiu, e eu falei assim, pô, gente, mas eu sou bailarina, eu não sei, nunca abri a boca em cena. E comecei assim, meio que pela janela, sabe? Depois, aí fui mordida pelo bichinho do palco, de falar no palco, né? Porque antes era só dança. E aí o Bernardo, na época, falou, você tem que ir para o tablado, você tem que desenvolver isso. E aí o palco já não era um mistério para mim. Entendi. Entendeu? Não precisou ser conquistado, você já tinha subido no palco como bailarina já várias vezes. Claro que sempre, tipo, o tablado é o tablado, né? Tinha sempre a mística de, nossa, eu estou num lugar aqui sagrado, importante, eu tenho que dar conta disso, sabe? Sempre tem aquele nervosismozinho de frisson, de você subir no palco e também apresentar uma coisa risível, né? No nosso caso, né? Que a gente sempre trabalhou com comédia e tal. Então é esse frissonzinho normal, que é delicioso. Isso é uma coisa que é sensacional, que às vezes eu tenho essa preocupação de
deixar claro para os alunos, né, que vem uma galera que às vezes não é do teatro que fala, poxa, mas eu fico nervoso e tal. E o nervosismo, ele nunca vai embora de verdade. E essa que é a graça, né? Nossa, graça é maravilhoso! É a um gente se divide. nervosismozinho que te impulsiona, né? É Sim. claro que não é quando você está extremamente É. nervoso e paralisa e a voz não sai, É um não é problema. disso que... Ele não pode Exatamente. paralisar, ele tem que impulsionar. Aquele frissonzinho, tipo, eu vou conquistar a plateia e tal. E isso era uma coisa que até hoje eu sinto no tablado quando eu escuto o barulho do ar-condicionado ligado. Porque o ar-condicionado só era ligado na época do cafezal quando tinha a peça de final de ano ou quando estava em cartaz e tal. Então, quando você ouvia, quando você entrava no teatro e tava aquele... você sentia que agora é sério. Agora o público chegou. Cara, é verdade. Eu lembro muito. Os ensaios eram tipo sem ar-condicionado ainda. Até no ensaio geral tinha ar-condicionado. Aí quando você entra e tá o ar-condicionado, parece que o tempo para, parece que a tensão tá no ar. Nossa, só de lembrar eu fico arrepiado aqui. Eu queria agora o bicho é sério. Falando aqui agora, assim, em relação até o lado mais difícil dessa profissão como escolha de profissão, como escolha de carreira, porque assim, às vezes nem sempre as coisas acontecem na velocidade que a gente espera que elas aconteçam, né? Sim. É preciso também uma paciência, um nervo de aço aí, tipo, né? Quase um zen budismo, né? Pra gente, porque eu sinto eu tenho vários colegas que entraram comigo no tablado e que quando eles tinham essa pressa para serem descobertos ou para conhecidos, conhecidos, eles não aguentavam muito tempo à espera, não aguentavam, né? E aí eu queria saber de você que se teve e quais foram os outros trabalhos que você teve sem ser como atriz, antes de você antes de você poder trabalhar só como atriz. Entendi. Bom, são muitas respostas que eu tenho para dar. Primeiro, assim, é o que eu falei no início. Se o seu foco for ser famoso e ser conhecido, é uma cilada. Não é disso que se trata. Não é disso. A nossa profissão, acho que é uma coisa interna que nos move a querer estar ali em cena e gostar e levar diversão para o público, levar reflexão para o público. Eu acho que nunca pode ser o sentido de querer estourar, querer ser famoso, porque a coisa do na minha opinião, vai contra tudo o que eu acredito da profissão, entendeu? E eu nunca esperei muita coisa da carreira. Quando eu subi no palco, comecei a subir no palco, eu sempre... Alguma coisa me dizia que a profissão também tinha me escolhido, sabe? Essa coisa bem subjetiva, assim, quando você escolhe uma coisa, às vezes a coisa não te escolhe, sabe? Eu sentia assim, pô, o público tá rindo, o público gosta de mim, me acolheu, é um joguinho de vai uma pecinha aqui, volta outra pecinha aqui e tal. E eu fui vendo, isso foi ficando muito... isso me nutria, não a coisa de ser conhecido. Tanto que eu fiquei 17 anos de profissão, eu tenho até esse número na cabeça. Eu fiquei 17 anos fazendo teatro, participações mínimas em televisão, em cinema, coisas que são geralmente o que te projeta num cenário nacional, né? Isso era a parte menor da minha carreira. E eu sempre insistindo no teatro e feliz com a minha profissão. Quando eu tive a chance de ser conhecida, para mim foi um bônus. Assim, eu pensava assim, gente, ainda tem isso, que loucura, eu ainda posso ganhar dinheiro fazendo o que eu juro por Deus. Era uma coisa assim... Eu não digo que eu não pensei em desistir, porque em algum momento eu falava, gente, eu tenho que contribuir financeiramente para a minha vida, né? Porque eu era
tipo, sustentada, que eu não conseguia viver da minha profissão. Acho que isso era a única coisa que me desmotivava, mas não a coisa de não ser famosa, não ser conhecida. Nunca esperei ser conhecida de verdade. Você me conhece há muito tempo e quem me conhece sabe disso. Nunca foi a minha, sei lá, minha esperança. É um super bônus, né? Porque aí você, sendo conhecido, você consegue. Eu passei muito pela situação de quando a televisão me projetou, as pessoas falavam: ah, bem que você falou que fazia, que era atriz, né? Porque parece que só a televisão te legitima. Ah, é verdade, você é atriz mesmo, legal, na ginástica, sabe? No sei lá onde. Sim, a televisão tem esse poder que você falou de, né, legitimar. Faltou eu responder mais coisa que você perguntou, eu acabei pegando. Não, eu acho que era isso mesmo. Eu estava levando essa pergunta, eu estava levando para esse lado, porque assim, eu ouço às vezes muitos meus alunos assim de eu quero viver disso, eu quero viver só fazendo isso. Mas eu gosto também de reconfortar eles de que não tem problema você fazer outra coisa para... era isso. Era essa parte que eu deixei de te falar. Desculpa te interromper, mas já interrompendo. Enquanto eu não parava de fazer teatro, na verdade, eu nunca parei. Eu tenho vou fazer 33 anos de carreira esse ano e não houve um ano sequer em que eu não pisasse num palco fazendo teatro. Estou falando especificamente de teatro, que é o que me alimenta artisticamente, de coração. Então, durante muito tempo, não existia possibilidade de viver disso. Então, eu trabalhava fazendo coisas. Eu fiz traduções, acho que você até leu algumas traduções de livros de humor que eu da fiz. Ellen DeGeneres. Da Ellen DeGeneres e do Ray Romano, do Ray Everybody Romano, Loves Raymond. Bom, E, quer dizer, eu traduzi também o Psicanálise dos Contos de Fada, não, alguma coisa dos Contos de Fadas, da de Ouro, esqueci. E aí também fiz uma época, durante 2 anos da minha vida, eu fiz bolo para vender. E eu tinha a minha empresa de bolos que se chamava Maroquinhas Frufru. Maroquinhas, eu lembro, sim. E que não deixava... Foi com a Lu Fregolente, depois a Flávia Rinaldi, uma amiga minha bailarina, que é atriz também. E até o nome da empresa, né? Eu chamava de Mico Empresa, né? e eu fazia isso para ter um dinheiro, tentar movimentar alguma coisa, porque eu nunca quis largar a profissão também de atriz, entendeu? E com psicologia eu trabalhei durante uns 2 aninhos ali, até 93, 94. Depois eu larguei, eu senti que eu queria mesmo, sempre quis trabalhar mesmo com arte. Sim. Eu acho ótimo a gente chegar no momento em que a gente pode largar, né? Que a gente pode viver só com arte, que é o que a gente gosta. Mas eu acho bacana também, porque eu fiz faculdade de publicidade, eu segui por um outro caminho, e como você falou também, eu sinto que a profissão meio que me escolheu. Mas eu acho legal quando nós, como atores, nós conseguimos olhar para essas outras coisas, que não é exatamente o que a gente quer fazer, mas também como um possibilitador daquilo que a gente quer fazer, e às vezes até um fornecedor de material. Sim. Colocar você em contato com um público, desenvolver um personagem, entender como... os civis pensam, sabe? Exatamente. E tudo é experiência, né? Tudo é observação. E quem trabalha com personagens, né? Como a gente trabalha, qualquer coisa pode ser. Você em casa, você observa o comportamento das pessoas, sabe? Tudo é história. Não dá para... Eu também tenho
essa percepção de que não dá para se desprezar nenhuma oportunidade. Tudo você vai aproveitar algum dia na tua vida como ator, sabe? Sem dúvida. E última perguntinha, você já começou falando sobre como o tablado ensina muito uma humildade para a gente, né? Como é importante a gente fazer o espetáculo acontecer, e aí todo mundo faz por onde para levantar aquilo e tal. Sim. Mas fora esse aspecto desse lugar mais pé no chão, dessa disponibilidade que eu acho que a gente encontra nos atores que foram alunos do tablado, o que mais que você sente de diferença entre os colegas atores que vieram do tablado em detrimento dos outros colegas, assim? Eu, especialmente, é uma opinião minha, né? Eu acho que tem uma carga afetiva muito, muito legal. É quase que como se todos nós tivéssemos um passado assim na casa de uma grande tia, sabe? Que era Clara. É quase como se fosse um parentesco mesmo, né? Éramos todos primos. Uhum. Tinha infantil, tinha aquela pizza no meio entre uma sessão e outra, que isso é recordação de infância, né? Isso família. É família. Então, até hoje eu vejo você, eu vejo o Matheus Solano, sabe? Eu falo, nossa... O George. O George, essas pessoas fizeram parte de uma história, tipo, nós passamos férias em Paquetá. Não, era o tablado. As brincadeiras todas na coxia. Nossa, maravilhoso. As coisas que acontecem no tablado. Coxia, eu acho que elas têm, inclusive, um papel didático muito grande para a formação do ator tabladiano. Se aquela coxia falasse. Não, eu lembro, assim, isso é uma memória bem recente, né? Eu fazendo Pluft em 2013, eu fazia a mãe Pluft e o Zé Lavini fazia o tio Gerúndio, né? Nós vestidos, cada um do seu personagem, que os figurinos e perucas e o rosto todo branco, assim, a gente fica completamente montado. E a gente ficava muito tempo na coxia. Cara, eu tinha altos papos com o Zé Lavini, baixinho, mas papos de vida. Teve um dia que eu falei assim, Zé, eu acho que eu não tenho a intimidade, pessoa física, com você, que eu tenho de mãe Pluft, você, tipo, a gente era... são coisas que só uma coxia do tablado te propicia, sabe? E às vezes eu acho que isso gera um ator que tem mais jogo de cintura, sabe lidar com... mesmo o tablado, ele não tem uma preocupação de ensinar improvisação, mas ele ensina através da improvisação. Sim. Isso fica meio no nosso sangue, né? Fica, total. Eu já me vi em cena com atores que às vezes eu senti que, cara, o cara tá muito preso no texto, então eu preciso estar junto com ele no texto e tal. Mas quando eu tô com um colega de tablado, eu sei que, tipo, opa, se eu jogar uma bola curva aqui para ele vai rebater com outra coisa, eu posso... A gente aprende a estar vivo na hora, ali no momento, né? Que é a essência do teatro, né? Você ter que lidar com o imprevisto e ter que se virar com um colega que esquece o texto, ou quando você esquece o texto e você é obrigado a fazer aquela volta mental. Isso tudo estar preparado para o inesperado, né? Totalmente, né? A gente sempre tinha uma coisa meio... Eu acho que a Clara... Eu nunca tive aula com a Clara, né? Mas eu sinto muito a presença dela nos outros professores com quem eu tive aula, e eu acho que isso, né, vem passando de geração em geração, mas sempre tinha aquela coisa de quando a gente está no palco, não pode parar, não pode parar. Exatamente, exatamente. Não tem isso de parar, olhar e falar, não sei, posso fazer de novo. Não, a gente... Opa, gente! Vocês estão me vendo?
tivemos um pequeno problema com o Wi-Fi. Vocês estão... Eu imagino que agora deve estar voltando a conexão aí. Clarinha caiu. Vou ver se eu consigo chamar ela de novo. Mas acho que também está chegando a hora da gente encerrar. Deixa eu chamar ela aqui. Espera aí. Opa, aí, voltamos. Travamos os dois ou só? Para mim, só você travou. Eu não sei. Porque também, como eu travei e eu que estou te chamando, pode ser que tenha travado nós dois para todo mundo, não sei, né? Mas eu acho que a gente está chegando perto da hora da gente encerrar. A live vai ficar disponível aqui nas redes sociais do Tablado, para quem sabe mexer nessas coisas aqui, eu não sei direito. Clarinha, você tem algum recado para dar para os nossos alunos, para os nossos aspirantes atores e para essa galera que está começando, para o pessoal que não faz tablado e para quem faz tablado? Bom, para quem não faz tablado, faça o tablado, procure o tablado, porque você tem muito a aprender ali. É uma instituição com quantos anos, gente? 70, enfim, muitos anos. Um terço da idade da Silvinha. Exatamente. A gente é muito tempo. É muito tempo. Enfim, primeiro conselho é esse: quem não está no tablado, vá para o tablado. E quem está começando a carreira, não desiste, porque é uma carreira tão legal. E aquilo que você falou no início da live, que eu nem tinha entrado ainda, tem hoje em dia uma moda de xingar os artistas, né? Poxa, a gente trabalha em condições tão adversas. Durante 20 anos eu trabalhava para a plateia, que a gente não sabia se ia ter número suficiente para fazer espetáculo ou não. Aliás, é o grande mistério do teatro, né? Para quantos a gente faz? E aí volta e meia aquela discussão, né? Tipo, tem só 7 pessoas, mas se o número do elenco for maior do que exatamente, o plateia, não precisa fazer. Né? É o mistério do tablado, do teatro. Enfim, meu conselho é esse: não desiste, porque é uma profissão tão legal. Você poder levar mensagem de alegria, de reflexão para o público, é muito bacana. É difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? Muito, muito, muito. Eu sou fã do tablado, especialmente. Considero a minha casa. Moramos juntos. Clarinha, muitíssimo obrigado. Mais algum recado? Indicar um trabalho que você queira indicar? Alguma coisa não sei. O espaço é seu. Você pode indicar o que você quiser. Primeiro, eu quero indicar: fiquem em casa. Fiquem em casa, que é onde nós dois estamos agora, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui está em casa. Continue em casa, porque essa doença é muito séria. Isso é uma atitude não é porque você pode pegar e não ser grave, você tem que pensar no outro que pode pegar e no sistema de saúde que pode ficar cheio e não dá para ninguém. Meu primeiro conselho é esse. E o segundo conselho é assistam filmes e séries sem nenhuma dica em especial, porque na hora que eu penso em dar uma dica, a minha cabeça fica em branco, não me lembro de nada. Cacá Murque apareceu aqui pedindo para você falar da Loloucas. Loloucas, enfim, quando a gente voltar, assistam Loloucas, que é um espetáculo que eu faço com a Heloísa Périssé. A gente está viajando pelo Brasil, a gente chegou a fazer uma cidade agora, e aí veio a quarentena, e é um espetáculo lindo que Cacá foi assistir. Cacá, beijo, meu amor! Carinho.
um prazer te encontrar, ainda que virtualmente. Muitíssimo obrigado por esse O prazer é todo meu. Foi ótimo. Vou te liberar aqui, tá? E a gente se vê. Se cuida, Clarinha. Beijo! Tchau. Beijo. Gente, muito obrigado por vocês participarem. A live vai ficar salva nas redes aqui, assim que eu descobrir como faz isso, tá? Quero reforçar aí o pedido da Clarinha de, por favor, ficar em casa. Já vi depoimento de gente falando, tipo, eu sou corajoso, eu saio mesmo e tal. Sair de casa nesse momento não é sinônimo de coragem, é sinônimo de covardia. Covardia com as outras pessoas que estão mais vulneráveis. Você não está se colocando em risco, você está colocando os outros em risco. E acompanhem as redes sociais do Tablado. O Tablado está alimentando as redes sociais dele, está rolando vários encontros. Desses encontros vão sair muitas coisas legais. E se você seguir aqui o Tablado, você vai ficar sabendo em primeira mão tudo que está rolando aí. Tá certo? Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Lembrando que esse esquema aqui de live com pergunta dos alunos e um outro ator convidado para falar vai voltar com um outro professor sendo convidado, outros alunos perguntando e outro ator conversando, ou ator ou profissional do meio conversando com esse professor convidado. Tá certo, gente? Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até a próxima. Se cuidem. Tchau, tchau.